Então, senhores, brotei, vídeo aqui de leve. Hoje, o tema, na verdade, o ouvinte tinha entrado em contato comigo e isso está ficando comum e está ficando um pouco insuportável esse tipo de coisa, né? O cara entra em contato comigo e fala: Epifania, como matar o beta interior? Eu não sei, cara. Eu simplesmente não sei. Eu não sei como resolver isso aí, não, irmão. Agora, ele tinha chego e me perguntado como que faz pra conseguir matar isso. Porque provavelmente ele se sente assim, né? Sente que tem o beta interior dentro dele e ele não consegue suprimir isso, né? Mas é uma coisa natural, cara. Alguns vão ter mais, outros vão ter menos. Mas, dada a sociedade que nós temos hoje, é uma coisa extremamente natural. E daí, eu falei pra ele, cara, nem adianta fazer um vídeo sobre isso, nem paga sobre isso, nem adianta me pagar pra fazer um vídeo sobre isso, que eu não vou responder a tua pergunta. Então, pra não deixar o cara puto, que eu não vou conseguir responder, não vou conseguir salvar ele, até porque, de novo aqui, eu tenho que era uma brincadeira e agora o bagulho tá ficando sério. Eu não sou sociólogo, bissexual, Lorde Belfo Roxo, nada disso, é só uma brincadeira, tudo é uma brincadeira, tudo é uma zoeira. Agora, nem sou Olavo de Carvalho, não sou porra nenhuma disso não, cara. Sou só um cara que gera conteúdo na internet e nada mais do que isso. Nada mais do que isso. Parem com essa mania de acreditar nisso aí na cabeça de vocês, né? Mas sobre esse assunto, eu já no passado já tinha alguns vídeos sobre isso. Eu falo sobre isso de uma forma homeopática em alguns vídeos, mas para simplificar, vamos lá. A primeira coisa sobre o beta interior é saber de onde vem. E aí eu posso dar um exemplo meu, no meu caso, né? Eu acho que isso foi uma discussão que eu tive. Cara, faz bom tempo que eu tive essa discussão com outro gerador de conteúdo que até parou de produzir, que foi o CPMF. A gente estava conversando em off, a gente estava chegando em umas conclusões. Aí a gente entrou no impasse em uma coisa, que era a discussão entre se você ter um pai beta dentro de casa é pior do que você não ter um pai. Se eu não estou enganado, o impasse foi a seguinte coisa. O CPMF ele observava que não ter pai era pior. E no meu caso, ter um pai beta é pior. E a gente ficou nessa discussão, discutiu um pouco ali. Obviamente cada um ponderou por um lado e ficou por isso mesmo. Mas quando a gente conversou sobre esse tema, eu falei, cara, só, você não ter um pai realmente é aquela coisa, é 880. Ou você consegue usar uma outra referência masculina e conseguir galgar alguma coisa, claro, vai ter sequelas, isso é coisa normal, você não tem um pai, mas é 880. Ou você vira, sei lá, um traficante do rodo no Rio de Janeiro, ou você é um cara que consegue superar aquela barreira que tá ali na tua frente e você consegue se sobressair muito mais do que as outras pessoas, né? Mas ter um pai beta, eu confesso que eu não consigo lembrar. Deve ter algum caso, mas agora na minha cabeça não vem nenhum caso de um cara com um pai extremamente beta que conseguiu sair da fossa ou deixar de ser só mais uma pessoa comum na sociedade, de mentalidade, propriamente desenvolvimento na vida em geral. Então, na minha visão, não é que é melhor, mas você não ter um pai é 880. Ou tu vai fracassar da forma mais tenebrosa que tem, ou tu vai pro outro aspecto de superar aquela porra e se tornar uma pessoa realmente superior às outras pessoas. Quando eu falo superior, eu digo assim, mentalmente, você entender as coisas, compreender o mundo e não ficar tão refém dos seus próprios sentimentos, né? E até mesmo evolução financeira, física e em todos os outros aspectos, né? É uma parada que meio que te força ou ao fracasso ou à superação. Então a gente teve esse embate na época lá, né? Então tudo começa aí. Tem até um meme que é engraçado que fala assim: se o cara ele tem uma má relação com o pai dele, ele vira homossexual ou vira travesti, né? Tem um meme que é sobre isso. Ou ele vira homossexual ou travesti, ou se ele tem uma relação muito ruim com a mãe dele, ele se torna esse cara de terceira via de raça pura,
e se torna extremamente misógino, coisa do tipo, né? Então tem sempre aquela coisa. Se o cara não esbarrar a porrada não for no pai, a porrada pode ser na mãe também, em termos da vida dele, né? De o golpe vir de ele não ter uma mãe ou ter uma mãe muito sequelada. Isso acaba gerando um transtorno muito grande, mesmo de afetivo pro cara. Uma coisa muito sentimental. Um exemplo muito bom, eu não sei se os senhores viram essa série na época. Na verdade, eu nem terminei de ver essa série porque depois que o cara saiu, o protagonista saiu, eu quitei da série porque o cara era literalmente a alma daquela série. Né? Tanto é que depois, quando a série terminou, não, quando a série continuou, na verdade, o pessoal falou, pô, não é a mesma coisa sem ele, que é a série House of Cards, né? E nessa série tem um personagem que é muito interessante. Não sei se vocês viram a série, vocês vão lembrar, que é do Doug Stamper, né? Ele era basicamente o cara que fazia o serviço sujo pro protagonista lá. Pro Underwood lá. Ele era o cara que fazia o serviço sujo, que só fazia merda. Então, quando eu vi esse personagem, uma coisa muito interessante sobre esse personagem é que você olha pro Doug e você fala, porra, um maluco extremamente frio, calculista, não é de ficar conversando de risadinha e é muito eficiente no trabalho dele. E você vai vendo ali nos começos da temporada que ele é muito assim, que ele é muito perfeito na execução dos seus planos, né, de tudo que tem que fazer, porque ele tem um desejo de quando o Underwood entrar num cargo de presidência, ele ter ali um cargo bem alto no governo. Né? Então ele faz absolutamente tudo em prol desse desejo dele. Mas ao percorrer da série, tu vai mostrando que ele é um cara extremamente fragmentado. Ele acaba ficando muito refém do sentimento com uma prostituta que ele acaba se envolvendo, que é a Rachel, né? Então ele acaba se envolvendo com ela, mas dentro da série é mostrado que no começo o pessoal achava que era amor, né? Só um doente pra olhar a relação daqueles dois e achar que era amor. Mas o Doug, ele tinha uma projeção sentimental, existencial de que ele era aquele cara que cuidava, ele literalmente controlava a vida daquela GP, né? Era basicamente isso que ele fazia. E aquela necessidade dele de controlar, de ter o poder em alguma coisa, no caso naquela mulher, mostrava como ele era muito complexado existencialmente, psicologicamente, sentimentalmente, em todos os aspectos, com essa coisa até mesmo da idolatria, né? Então você pega uma pessoa, ou alguma coisa, no caso dele uma pessoa, você coloca aquela pessoa num pedestal, mas você tem um relacionamento extremamente... Eu acho que o adjetivo tóxico é muito viado, né? Mas um relacionamento bem obsessivo, né? É uma coisa bem obsessiva. Você vê na série que é tão obsessivo que ele acaba deixando, e quem não viu a série não vai saber, mas ele acaba dando os moles com ela acaba fugindo, e isso vai tendo no decorrer da série mostrando como ele ficou psicologicamente abalado com isso, até porque entrou um rival contra ele, que também ele viu que poderia tomar o lugar dele, ele voltou a ser alcoólatra, então tem todo um trabalho no aspecto psicológico muito foda, especialmente nesse personagem Doug, né? Eu só não sei qual temporada que começou isso, mas fica muito claro que deram uma aprofundada no personagem e eu achei muito foda. A série era muito boa, cara. Infelizmente, o protagonista foi falsamente acusado, né, na vida real, e aí a série desandou. Infelizmente, virou a caca que foi até chegar ao final, né? Eu nem sei se ela terminou ou se simplesmente foi cancelada. Mas tem uma coisa interessante. Por quê? Porque eu tô falando do Doug aqui. Porque o beta é basicamente isso. Então ele vai ter lá atrás alguma coisa que gerou uma ruptura nele. Pode ser uma ação mais impactante ou aquela coisa, como eu já falei em um vídeo passado, sobre aquelas microfraturas, né? Que vai ficar no teu inconsciente. Por exemplo, você não vai lembrar muito da tua infância. Eu tenho memórias até ali dos 5 a 4 anos para cima, eu tenho pouquíssimas memórias, mas
eu tenho memórias desse tempo. Então tem pessoas que vão ter memórias, sei lá, só até os 10 anos, ali 10 anos pra frente, e vão ter pessoas que vão ter memórias de numa idade muito mais baixa, né? Então vai depender da pessoa. Mas você nunca vai ter as memórias de todas as coisas. Às vezes vão ter coisas que você vai ouvir, que você vai ver, que você vai sentir, que ela vai te gerar uma microfratura no teu inconsciente, digamos assim. Como posso dizer? Basicamente, você vai sofrer um estresse. Vamos supor, um estresse no trabalho. Você está no trabalho, então aquele dia o teu chefe te encheu o teu saco durante algumas semanas, ficou enchendo o teu saco, aquilo ali deu uma zoada no teu psicológico. Vai passar, sei lá, 2, 3 anos, você não vai lembrar mais daquilo. Ou se você lembrar, vai ser coisas fragmentadas. O teu cérebro simplesmente vai jogar fora, vai descartar aquelas memórias, porque não são memórias que você ativa a todo momento. Então o cérebro tem isso. Memórias que você gosta de ficar ativando, ou que são conexões com outras memórias, você consegue lembrar muito facilmente. Mas aquelas memórias que você não acessa, que você não tem mais o desejo de gerar conexões para acessar alguma outra memória, ela é descartada pelo cérebro, né? Porém, as merdas que aconteceram nessa época, elas te geraram um desgaste psicológico com o tempo, porque você foi, assediado no trabalho, o ambiente era extremamente hostil, mesmo que o ambiente não fosse uma coisa de pressão, mas só de ter um ambiente que você não gostava, que você não se sentia bem, aquilo vai afetando o teu psicológico, né? E aí o cara, às vezes, ele não sabe de onde vem o betismo interior dele. Então pode vir da família, aí vamos supor, tua família é boa, mas aí veio com uma outra coisa, com relações, sei lá, relações sociais. Ou pode ter vindo de relações com mulheres. Então não dá pra você saber, pra você puxar o fio da meada, em muitos dos casos, onde começa o teu betismo interior. Eu não sei se vocês estão conseguindo compreender, né? Você não consegue encontrar os momentos ou lembrar dos momentos que te afetaram psicologicamente até você chegar a esse estágio aonde você, sei lá, ou é muito beta que não sabe dizer não. Tem um caso muito, muito icônico no canal, numa live, que o cara ele foi basicamente para uma área onde o pessoal vai área de casais, né, no Rio de Janeiro, que é em Petrópolis, com um professor homossexual, sem entender que o professor era homossexual e estava querendo empurrar nele. Quem viu essa live icônica lá do professor vai lembrar. E aí você vê ali, cara, o cara mesmo fala, ali ele conseguiu entender aonde está o beta interior dele. Por quê? A referência que ele nunca teve de pai, e como ele teve esse professor que ele se apegou muito, ele viu como uma referência masculina, o que chega a ser um pouco estranho, né? Ele viu o cara como pai, como uma referência masculina, mas no final das contas o cara só queria meter com ele. Isso é muito estranho, cara, mas enfim. Mas aí você vê que, graças a essa carência que ele teve por não ter pai, ele acabou numa situação onde a primeira pessoa que deu migalhas de afeto para ele criou uma conexão, ao ponto de que ele não conseguia dizer não. E, quem viu a história lembra, quem ouviu a live sabe, eu não preciso contar o que aconteceu, né? O cara foi pra Serra do Rio de Janeiro com um homossexual no Airbnb. Aí é foda, né, parceiro? Aí é foda. Mas é basicamente isso que acontece. Então o betismo interior, e o beta interior no caso, ele te coloca em situações extremamente tenebrosas e você não vai saber dizer não, porque você não tem psicológico para isso, sabe? É que nem quando acontece com alguns trabalhos, principalmente isso acontece muito com mulher, né? Que vão para cargos de muita pressão, aí você vê que tem uma divisão. As mulheres, quando elas vão para situações de trabalho de muita tensão, de muito estresse, geralmente elas acabam tendo burnout ou começam a tomar remedinho para a cabeça. Um tarja preta de leve ou qualquer coisa desse tipo, porque não tá tancando. O homem, ele tem uma facilidade muito maior em tancar isso. Só que se você pegar, eu sei que teve uma matéria há um bom tempo atrás sobre que homens do mercado financeiro e trabalhos assim, onde que o cara
lida muito com pressão, com dinheiro, movimenta muito dinheiro e coisa do tipo, eles têm um alto índice de infartar, por exemplo. Ou seja, ele consegue tancar ali mentalmente melhor do que as mulheres, outras pessoas, principalmente até do que outros homens, né? Porque esses caras são, em certo nível, muito acima da média para tancar a pressão. Mas o preço que paga é que o corpo deles vai se deteriorando, seja por uma má alimentação e por muito estresse que vai gerando outras doenças, principalmente doenças cardiovasculares, né? E o cara acaba entrando numa situação que ele acaba tendo um infarto, um AVC, coisas desse tipo, né? Então pessoas com trabalho de muito estresse acabam tendo muito isso. Mas no caso das mulheres é muito mais uma coisa psicológica, né? E aí você vê que homem e mulher vai ser diferente, o ambiente onde você está será diferente, vai dependendo de como vai ser para você. Talvez o cara consiga lidar com pressão, outro não, mas outro também não consegue lidar com um ambiente muito, muito parado. Então, essas coisas na sociedade, elas vão moldando o seu beta interior. Chega um momento que o cara vai se formar como um beta, vai ter aquele beta interior e vai estar formado. Aí você deve estar pensando, mas Epifania, você deu exemplos aí de pessoas que já estão formadas como adultos e tudo mais, ou estão até numa certa idade. Sim, tem gente que o beta interior, ele acaba descaralhando depois de velho. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com um gerador de conteúdo e o cara estava falando sobre um familiar dele, que era um cara, o familiar dele era um advogado, e esse advogado tinha uma condição financeira boa, tipo assim, aquele famigerado boomer e tudo mais, fez muito dinheiro, mas aí o cara simplesmente colocou a mulher novinha, dando tudo pra mulher, botando muito dinheiro, fazendo um alto investimento, e todo mundo olhando e falando, o que você tá fazendo? Ou seja, ele foi um beta, ele teve o betismo interior dele, foi tardio, então vai depender de pessoa pra pessoa, de quando começou, como começou, e o que gerou aquilo. Então é muito complexo, cara. É extremamente complexo você conseguir compreender como, por quê e como resolver. E ninguém pode te dar a resposta. É só você. Por isso que eu sempre falo. Às vezes eu faço um vídeo aqui, não é pra te dar a resposta, é pra falar, ó só, cara, tem isso, isso, isso. Agora você para, você pensa, você reflete e você vê que é o melhor pra você. Tanto é que um exemplo desse conflito interno do beta, dentro da série, voltando aqui à série de novo, o Doug, ele tava ali exercendo o trabalho dele normal. Foi só uma coisa acontecer para tirar ele da estabilidade dele, que ele basicamente quase descaralhou, voltou a beber, ferrou a vida de diversas formas. A GP, que ele meio que tinha uma obsessão romântica, fugiu. E tem uma cena muito interessante que eu achei muito foda o diretor ter pica e ter peru pra fazer. Porque aquilo ali é uma série de vilões. Aquilo ali, todo mundo ali é vilão em um certo nível, um certo grau. E eu pensei que ele ia peidar. Eu caí, foi uma coisa até meio psicopata. Por quê? Dentro da série, que vai um spoiler pra quem não viu a série. Dentro da série tem uma parte que o Doug consegue encontrar a GP, né? E essa GP, ela era um problema, porque ela podia abrir a boca, então era uma ponta solta que ele tinha que resolver. Ele tinha que resolver para voltar de volta às asas do Underwood e também ficar bem consigo mesmo. Então ele tinha que resolver duas coisas só com essa GP. E chegou um momento que o Doug encontra essa GP, aí aquela coisa, ai, pelo amor de Deus, não me mata, não faz isso comigo. Aí ele para e pensa e fala, vou deixar ela embora, eu vou libertar ela. Aí ela pega e vai embora, ele larga ela no meio de um... Estão no meio de algum deserto agora, eu não lembro, ali nos Estados Unidos, né? Aí ele para, pensa, tá, desce daqui da van e pode ir embora. Aí ele pega a van e vai indo embora. Aí eu olhei assim, cara, eu lembro na época que eu olhei, eu falei, mano, não é possível que ele vai deixar essa mulher embora, cara. Isso vai dar merda lá na frente, cara. Ele tinha que terminar isso aí. Eu não é que eu tinha esse entendimento de se aquilo ali ser um betismo interior, mas é tipo assim, você é um vilão, você é um criminoso, tudo que você fez na sua vida e tá fazendo é em prol do seu ideal, né? Do que você quer, do seu desejo, e você vai botar tudo isso, digamos assim,
a perder por conta, para deixar essa mulher viva. Aí o diretor, obviamente psicopata, bota uma musiquinha engraçadinha, ele dá a volta com a van, aí volta e mata a mulher. Aí eu falei, caralho, o diretor da série, ele teve culhões. Ele não fez aquela coisa bonitinha, não. Mas naquele momento, eu não sei se mais pra frente mudou, mas naquele momento quando o Doug matou essa GP, a Rachel, ele matou o beta interior dele. Tanto é que ele, entre aspas, volta ao normal, volta ativa, consegue fazer as coisas. E essa metáfora de você matar a GP, matar a Rachel, dificilmente o beta vai conseguir fazer. Porque é muito difícil, porque aquele desejo que é aquela obsessão que o Doug tinha pela mulher, ou obsessão que o seu beta interior tem por alguma coisa, por alguém, é muito forte. E é muito difícil fazer essa divisão quando já está em simbiose. É uma coisa difícil de você conseguir separar e muito complicada. E aí que tá a parada, a grande parada. Quando o Doug matou a Rachel, ele matou não por vingança, de novo. Ele não matou por vingança, ele não matou porque ele só matou por matar. Ele matou porque ele estava matando a fraqueza dele. E aquela mulher era o que pra ele? Era uma representação de que ele queria consertar as coisas do modo dele, da visão possessiva dele. Ele queria salvar ela, mas na verdade salvar ele, aquele sentimento que ele tinha por ela, aquela fraqueza que ele tinha. E também é uma forma até de simbolismo, né? Quando ele mata ela, porque ele apaga a fraqueza dele. Só que o que acontece? A maioria dos homens nunca chegam a esse ponto, cara. Eles vivem rastejando emocionalmente, por validação feminina, ignorando sinais, perdoam o desprezo quando a mulher despreza eles. Então é sempre esse tipo de coisa. Tem um humorista, não sei se vocês já viram, provavelmente vocês já viram, que é um humorista carioca, que aquele ali é um puta de um psicopata, aquele moleque, cara. Ele vai no palco e pega casais no show dele, e os casais falam só coisas, tipo assim, extremamente satânicas, cara. Ah, porque tem um que eu vi que eu fiquei olhando assim, eu falei, cara, aqui já tá demais. Até esse humorista olhou assim e falou, caralho, aí já é demais. A mulher chegou e falou assim, não, eu gosto de usar meu marido de banco, ele fica de 4, eu sento em cima do meu marido e começo a chupar um outro cara, com relacionamento aberto. Aí o humorista bota o microfone na boca dele e fala, cara, tu aceita isso, tu gosta disso? Eu gosto, é legal, que não sei o que. Aí a mulher rindo, o cara rindo, os casais em volta rindo, a plateia rindo, eu rindo pra cacete, achei extremamente engraçado, porque pra mim o beta tem que se fuder, né? Eu já disse que minha cruzada é contra o beta. Isso aí eu não abro mão. Não abro mão. Aí... Mas quando você parar pra perceber, cara, qual é o nível de carência e de perversão que o cara tem ao ponto de a mulher que ele tá namorando, tá casado, ele fica de 4 como se fosse um banco, a mulher senta no cara, em cima dele, e começa a chupar um outro cara. É tipo assim, é extremamente bizarro, pra mim é inconcebível. Talvez eu seja um homem muito conservador, uma visão muito arcaica, eu não sei, talvez vocês aceitem isso aí, talvez vocês gostem ou achem normal. Mas pra mim é extremamente, sei lá, cara, é brutal demais isso aí, cara, é intancável. E aí vem até uma crítica muito grande que eu tenho com tanto esses psicólogos de hoje, terapeutas, com essa porra dessa mania de está tudo bem, está tudo na sua cabeça, você tem que aceitar, está tudo bem, se você aceitar, se tá bom pra você, é só você aceitar e se perdoar, cara. Ou seja, nunca tem uma visão de, cara, tá errado, vamos entrar no embate nessa porra, e você tem que conseguir rasgar essa porra e resolver essa porra. Não adianta você simplesmente botar debaixo do tapete, debaixo da cama, e esquecer que aquela porra existe. Aquele trauma existe, você tem que fazer aquela catarse,
Mas você não consegue, porque todo mundo fala pra você: não, você não pode fazer essa catarse, você não pode botar essa porra pra fora e ver que tá tudo errado e tentar resolver isso. Então tem sempre aquela visão de tá tudo bem, tá tudo certo, passa a mão na sua cabeça e fica tudo resolvido. Por quê? Porque por exemplo, se eu fosse um terapeuta, eu não teria ninguém pra pagar a porra da minha consultoria, não teria ninguém pra chegar, não, eu quero me consultar com você. Porque o cara ia tomar paulada de torta à direita de todos os lados. Ele ia chegar e falar, não, mas tá tudo bom, eu entendo você tem que se perdoar. Falar, não, tu é um merda, cara, tu é um merda. Se tu tá deixando, você tá ficando de quatro pra tua mulher sentar em você e chupar o peru de outro cara, você é um merda. É isso que eu ia falar, cara. Pô, tu é tão carente que tu se bota numa situação dessa. Eu gosto. Gosta porra nenhuma. Só se você for um homossexual, né? Aí beleza. Aí tudo bem. A perversão já tá no DNA desse povo. Mas, um cara normal, todos esses caras que se colocam nessa situação é por carência. Quem pede pra abrir o relacionamento é a mulher. Sempre é a mulher. Quem chega e coloca a perversão na cabeça desses caras são as mulheres. E os caras, por carência, por medo, os caras aceitam. É como eu falo, na Austrália tem muito disso. O cara chega, tá com a mulher dentro de um relacionamento. O cara se droga, porra, meu irmão, ele chutou uma árvore e tá se drogando. Ele foi beber um copo d'água, acendeu um baseado. O cara se droga, bebe pra cacete, porque os australianos aqui bebe como se fosse água, né? Ou seja, o corpo do cara tá todo fudido. O cara não consegue dar um pente forte, uma mãozada de macaco firme na mulher. A mulher sente, né? A mulher sente saudade. Aí a mulher vira pro cara e fala: porra, eu vou abrir o relacionamento. O cara vai e pondera: pô, mas tu vai abrir, então termina, pô. Se for ficar nisso aí, termina. Não quero terminar com você, quero ficar com você, mas eu não quero abrir o relacionamento. Então a mulher chega pro cara e fala: ó só. Isso as mulheres falam pros caras, tá? E os caras concordam com isso. A mulher chega e fala: ó, sentimentalmente a gente se completa. A gente gosta muito um do outro, a gente se ama, mas fisicamente a atração já não tem aquela conexão. Então vamos fazer o melhor dos dois mundos. A gente vai abrir o relacionamento, você pode pegar outras mulheres se você quiser. A gente vai continuar junto, vai morar junto, vai dividir as coisas, vai continuar vivendo como um casal normal. Só que na questão física, de atração, de sexo, a gente vai abrir o relacionamento porque você não me dá conta e é isso. Então é muito comum, o cara fica na sala, enchendo um rabo de maconha, drogado, extremamente drogado. A mulher chama um outro maluco pra dentro do quarto, chega com, sei lá, com o Jamal ou com o Mohamed pra dentro de casa, sobe, mete e depois o cara vai embora e a mulher tá levinha. Aí vai lá, abraça o Beta, fica com o Beta no sofá ali usando droga ali, se estragando a mente, estragando o corpo. E é isso, os caras aceitam. Porque carência. Se o cara não consegue colocar a porra de uma barreira, é carência. É o Beta, cara. É o Beta. E aí que eu falo, como o cara não teve uma construção, ele não tem. Primeiro, ele não vai ter referência. O pai e a mãe simplesmente não existe. E se existe, tipo assim, são as piores referências possíveis. Aí o que acontece? O cara já tem uma lacuna de carência muito grande, extremamente absurda. Ele vai procurar em outro lugar. Aí você vai ter diversas coisas que podem preencher isso. Uma arte marcial é muito comum em favelas no Rio de Janeiro. Hoje em dia eu não sei tanto. Mas pelo menos ali no começo dos anos 2000, cara, muito moleque que era tipo assim, zoadaço da cabeça. Entrou um grupo ali de uma ONG pra colocar artes marciais dentro de uma favela. Os moleques entraram, aí gostaram, sentiram ali, porque tem homens ali, tem pessoas ali, por mais que não sejam perfeitas, tem pessoas ali que vão ser um tipo de referência, vão cobrar dele pra ele não sair na porrada com qualquer um, senão ele vai tomar punição, vai ter uma hierarquia, ele vai entender que existe esse tipo de coisa. O que vai acontecer? Ele vai começar a aprender como o mundo funciona, como as coisas funcionam, e também ele vai ter algo que vai preencher ali, não o vazio dele, mas vai preencher a vida dele ao ponto de que ele não fique em casa com a cabeça sendo literalmente oficina pro diabo.
E isso ajudou muito, cara. Tem muitos relatos desses caras que. Não hoje, né? Esses caras novos aí que estão no MMA, o UFC da vida. Não. Mas os caras da antiga, eles falam muito isso, cara. Era um merda, provavelmente ia virar um bandido. Entrou uma parada lá pra fazer artes marciais, gostei. Tinha lá o professor que eu tinha um respeito do caralho, porque na hierarquia eu era o cara que mandava. Eu aprendi a ter disciplina e entender como funciona a hierarquia. E aquilo ali conseguiu preencher minha vida. Aí vai ter cara que vai ter com arte marcial, com música, qualquer coisa do tipo. Vai ter o cara que vai ter isso com trabalho, com a profissão, com algum sonho, algum desejo. Só que qual é o mais fácil? Mais fácil entre aspas, tá? Não que seja fácil. Mas na cabeça do beta é mais fácil. Por N questões. E vai olhar e falar, construir uma família. Ai, o cara não tem referência nenhuma. Ele não tem uma família boa. Ele não tem referência absolutamente nenhuma de amigos, conhecidos. Aí ele viu num filme, ele idealizou, sei lá, por religião, coisa do tipo. Aí esse cara vai lá e fala, não, eu vou construir uma família. Aí é sempre aquela coisa. De novo, voltando ao mesmo caso do Doug. O Doug, ele poderia encontrar a mulher para preencher esse vazio dele, uma mulher normal. Com quem ele foi encontrar? Com uma pessoa tão destruída igual a ele, cara. Porque tem uma lógica engraçada que a pessoa fala, não, eu me apaixonei pela gótica rabuda que é borderline. Cara, pra você chegar especificamente nesse tipo de mulher, é porque você tem um parafuso a menos, cara. Você gosta daquela pessoa que... Porque essa mulher... Cara, eu não sei vocês, mas eu olho pra esse tipo de mulher, elas exalam que ela tem algum problema psicológico, cara. É uma red flag ambulante. Exala que tem alguma coisa errada com a mulher. Aí o cara olha pra aquilo. Aí tem uma porrada de mulheres. Ele olha pra aquela ali e vai sempre naquela. Sempre na pior que tem. Por quê? Porque a mulher é mentalmente zoada. A mulher vai entender enquanto a mente desse cara é zoado também. Porque ela também tem a mente zoada. Eles vão conseguir ali ter uma convergência porque são bilutetés da vida. O cara por ser um beta mental, né? Tem uma alma de beta, e a mulher por ser uma maluca. E aí vai ter toda essa conversão dos dois. Beleza, teve essa conversão, o que acontece? Aí o cara entra naquele relacionamento e ele se torna, não da mesma forma que o Doug, não é uma coisa meio que destrutiva ao ponto do cara chegar lá e acabar com a vida da GP, como aconteceu na série. Mas é destrutiva que ele se entrega para aquela mulher destruir ele. E aquela mulher olha para aquilo, ela vai usar, abusar e quando ela enjoar, ela vai jogar fora. E aí que eu sempre falo, às vezes muitos dos caras ficam reclamando, falando, não, porque tem mulher borderline, mulher isso, mulher aquilo. Cara, venhamos e convenhamos. Todos os caras que se envolveram, eles receberam sinais. Se eu tiver alguém que fala, não, eu não sabia, eu só fui saber 3 anos depois, é mentira. O sinal veio, o sinal apareceu, ele ignorou por algum motivo, e aí vai depender muito particularmente do beta, por isso que eu tô falando que não tem como alguém te dar resposta. Isso é uma coisa muito pessoal. Por alguma coisa ali que a mulher deu, talvez muito carinho, que ele nunca tenha tido, um sexo maravilhoso, porque elas são muito boas, uma noção de que a existência dos dois era pros dois, que isso eu acho uma coisa muito estranha, cara. Quando tem aqueles relacionamentos que um fala pro outro que um vai se entregar pro outro de uma forma meio doentia, que a vida dos dois é só pros dois. E mais ninguém pode estar envolvido, não pode ter amigos, não pode ter outros tipos de relação, não pode ter, tipo assim, um momento de cada um vai fazer uma coisa sozinho. Isso pra mim é extremamente estranho, extremamente bizarro, cara. Talvez seja chato, e eu sou um cara chato, mas enfim. E aí você vai ter todos esses aspectos acontecendo. E o cara, ele vai olhar, ele vai se entregar. Aí quando ele toma porrada, ele fala, não, o problema é que as mulheres hoje são malucas e são borderline. Cara, sim, são. Mas tu foi logo na pior. Não é possível que 100% das mulheres da sociedade são todos borderlines e malucos. Não existe isso também, né? Aí também é um pouco demais. Mas, de novo, o cara vai ter referência da família, vai ter referência do círculo social zoado zoado que ele provavelmente tem. E aí ele vai encontrar com outras pessoas zoadas, vai sentir mais atração por pessoas zoadas.
E aí, o beta interior dele vai botar na cabeça dele que ele nunca pode dizer não. Que ele nunca pode dizer basta, que ele nunca pode dizer chega. Ele sempre vai aceitar tudo. Por quê? Ele está refém dos próprios sentimentos. Então, é uma coisa que você pode ver de uma forma racional. Você fala, não, mas eu tenho aqui uma visão racional. Eu consigo entender, eu consigo ver, eu consigo identificar. Não importa se no final das contas teus sentimentos ganham. Se o teu sentimental é maior do que o teu racional, não tem o que fazer. Ele vai se sobrepor e você não vai conseguir fazer nada. E sempre isso que acontece. Quando os caras saem desse relacionamento, raramente são eles que saíram. Tipo assim, olharam e falaram, tá tudo errado aqui, eu vou sair. Se chegou numa situação onde esses caras não tinham opção. Ou era sair, ou era morrer, ou era ser preso, ou era ser destruído. Alguma coisa desse tipo. Nunca foi um momento onde ele falou, não, aqui tem uma linha, essa linha foi cruzada e eu vou sair agora porque essa linha foi cruzada. Não, chegou um momento que é aquela coisa, ou eu saio daqui ou morro. É sempre nessa condição. Em muitos dos casos, por isso que eu sempre falo que eu não sei, eu particularmente acho que é quase impossível você matar esse beta interior assim, de uma forma, como eu posso dizer? Porque, digamos assim, para você matar o beta interior, você vai perder alguma coisa. Alguma coisa vai ser levada de você. Alguma coisa vai ser levado. O que é, eu não sei. Mas é uma coisa levada. Alguns um pouco do psicológico, outros um pouco do físico. Então o cara perde a vontade de cuidar de si mesmo, coisa do tipo. O cara perde o financeiro. Então depende muito do o que o cara está disposto a perder e saber o que ele vai perder também, né? Tem também essa questão. Só que existe o caso dos caras que são o efeito que eu chamo de efeito casco de tartaruga, né? Porque, por exemplo, não tem como você tirar o casco da tartaruga sem matar ela. Aquilo ali está acoplado na tartaruga. Se você tentar falar, não, vou tirar a tartaruga do dentro do casco, ela vai sobreviver. Não. Você tentar tirar, ela vai morrer, pô, porque aquilo ali está acoplado a ela, faz parte do corpo dela. Se você tentar tirar, você quebrar aquilo ali, ela morre, porque tá especialmente conectado às vértebras dela, coisa do tipo. Eu não sei se são as vértebras, mas enfim, se você tirar, ela morre. Aí chega naquela situação. De novo, o cara, ele tá tomando micro porradas durante muito tempo. E o beta interior dele vai aumentando, porque são níveis, né? Pessoas vão ter vão ter uma frequência um pouco mais baixa, outras vão ter uma frequência muito alta, depende do tipo de vida que a pessoa teve. E a pessoa está tomando micro porradas a todo momento, de diversas formas. Então, por exemplo, ele está no ambiente social, ele é mal visto. Fode a autoestima, o ego dele. Ele vai ficar mais carente. Ele tem uma família que, sei lá, talvez ele seja um irmão do meio, ou um irmão mais novo, e ele não é tão querido quanto os outros irmãos. Fode de novo o psicológico dele e o ego dele. Ele, não é uma coisa que é uma porrada que vem e ele já vai sentir, não. São microfraturas. Talvez, vamos supor, um aniversário, o irmão dele ganhou um presente foda. No aniversário dele foi um presente merda. Ele vai olhar aquilo e falar, poxa, cara, ganhou um presente merda. A princípio, ele vai olhar aquilo ali, não vai ter uma grande efetividade nele. Vai ficar puto, vai ficar ali uma semana puto com isso, depois ele esquece. Só que aquela fratura, de novo, a microfratura que foi ali, ó, só dando porradinha, como se fosse o teu teto tendo vazamento. Tu não tá vendo uma rachadura enorme no teu teto. Só que vai ali com o tempo, com o sol, com chuva, vai tendo aquela infiltração. E quando você olha pro teto, tá tudo infiltrado, a tua casa tá pingando em toda a chuva que tem. É a mesma coisa. Você só vai perceber as microfraturas depois de um tempo muito longo de porradas que você vai tomando na sua vida. E aí, quando o cara chega no nível muito alto, eu particularmente acho que o cara não vai conseguir se libertar disso. Ele, sei lá, ele pode diminuir, fazer uma coisa do tipo, mas se libertar, eu não acho que o cara é capaz de se libertar. Porque, de novo, ele tá no efeito casco de tartaruga. Ele não vai conseguir desacoplar aquilo dele. Porque matar o beta dele é literalmente matar ele mesmo. Que já tá incorporado, tá na essência dele ser assim.
a vida dele sempre vai ser assim e é só tentar arrumar algum tipo de paliativo e tentar continuar seguindo a vida. Então não tem uma resposta para isso. Ninguém vai te dar a resposta para isso. Ninguém vai te dar um caminho para isso. Se alguém falar que vai te dar o caminho, vai te dar a resposta, você pode ter duas visões sobre isso. A primeira, a pessoa só quer te enganar, quer ter o dinheiro de alguma forma, ou a pessoa é uma pessoa extremamente psicopata e narcisista que acha que ela é um deus e que vai conseguir resolver todos os seus problemas, quando ela não vai. Porque ela não teve essas fraturas que você teve, ela não entende o seu caso, vocês são diferentes até em formas de como você levam a vida ou sentem as microfraturas, por exemplo. Porra, na minha infância era uma zoeira do cacete, irmão. Essa coisa de bullying que o pessoal fala. Cara, todo mundo zoava todo mundo tinha apelido, todo mundo era zoado, todo mundo era escrotizado no nosso meio social. E, cara, tipo assim, era uma coisa que era engraçada e, tipo assim, todo mundo sabia levar isso. Só que tinha pessoas que sabiam lidar com a zoeira e tem pessoas que não sabem lidar com a zoeira. Então, pra mim, que era um cara extremamente da zoeira com meus amigos, meus primos, meus familiares, eu vejo como uma coisa extremamente normal. Pro cara que ele já tem uma autoestima zoada, qualquer tipo de zoação com ele, fode ele, tira ele do plumo. E às vezes ele vai ficar mal naquele tempo, durante aquele tempo que ele tá pensando sobre aquilo, mas vai passar, mas de novo, a fratura tá ali. E aquilo não vai se regenerar. Aquilo não regenera, né? A partir do momento que tem a fratura, é aquela coisa, você tenta mitigar, uma forma paliativa, tentar diminuir isso, para não ter mais fraturas, mas você não vai conseguir consertar aquele teto, cara. Não adianta. Isso aí é uma pura ilusão, cara. Vai ter muito cara que vai falar, não, mas você vai conseguir ali pensar, você vai entender que já passou, esse tipo de coisa. Cara, não muda, cara. Não muda. É só enganar a si mesmo, porque com o tempo, em algum momento, eu sei que tem muito ouvinte que tem isso, que o cara tá em casa, às vezes fazendo alguma coisa, aí do nada vem a memória do passado na cabeça do Betinha, lembrar coisas ruins que aconteceu com ele. Sei lá, um toco na escola, uma humilhação que ele sofreu com os amigos, sei lá, quando ele tomou porrada de um cara que era conhecido como mais fraco onde ele morava, quando ele foi para uma entrevista de emprego e o cara olhou para ele e viu ele como merda e não deu a vaga para ele, as humilhações de o cara ter colocando currículo e tomando não, porque o Brasil é uma merda, a situação financeira, vendo o pai e a mãe fazendo merda, aí vai tentar relacionamento com a mulher, finalmente consegue tomar uma porrada porque a mulher é maluca. Então, são vários tipos de coisa que infelizmente é impossível se lidar. E aí, de novo, o cara lá chegou e me perguntou: como o Beta faz para matar o betismo interior? Cara, eu não sei. Eu simplesmente não sei. E essa resposta é extremamente pessoal, né? Porque alguns dizem que conseguem, outros usam formas paliativas, outros simplesmente, outros até conseguem, mas perdem alguma coisa muito essencial na sua vida. Então às vezes tem um cara que era muito alegre, tomou uma porrada muito forte, sofreu ali com seu betismo interior, passou por aquilo, mas aí é um cara mais amargo, um cara mais frio, então ele perdeu parte da essência dele. E aí você vai ter os caras que vão perder dinheiro, então sempre vai ter um caminho. Mas em todos esses caminhos vai ser extremamente difícil e eu particularmente eu não sei como matar isso aí não. É um tema extremamente sinistro quando você parar pra pensar. Porque quando você vai vendo casos e casos, você olha para pessoas, não sei se você já tiver essa sensação, né? Às vezes você vai conversando, você vai escutando sobre a vida da pessoa, e você vai olhando dentro dos olhos dela, cara, e você percebe que ela tá suplicando por socorro, mano. Ela tá suplicando, ela tá te olhando assim, ela não tá falando, mas dentro dos olhos dela tu vê que ela tá suplicando por socorro. Mas é como se você tivesse saindo de casa e o prédio na frente da sua casa
Tem um vídeo que até remete muito bem a isso. Não sei se vocês lembram, um tempo no Brasil, teve um vídeo de um cara, e essa sensação que eu tenho quando um cara fala isso pra mim, como eu mato meu beta interior. Tem um vídeo de um cara, se vocês procurarem, vocês talvez consigam achar, que é num prédio, aí tem um cara na sacada gritando, e gritando, desesperado, porque o apartamento dele tá pegando fogo. Só que ele não consegue sair, porque tá tudo, aquele fogo alto pra cacete, ele só tá ali preso meio que na sacada. Então é aquela coisa, ou ele pula e morre, é a única opção que ele vai ter, ou ele tenta ir pelo fogo até chegar à porta e conseguir sair, mas deve estar trancado e coisas do tipo, ele não vai conseguir. Então ele vai tentar correr pelo fogo e vai morrer queimado, uma morte extremamente tenebrosa. Ou ele fica ali na sacada gritando, socorro, socorro, desesperado, só esperando o fogo chegar. É essa sensação que eu tenho quando eu vejo os caras assim, tipo assim, em uma situação de percebendo que o betismo interior deles está matando eles assim na sua vida e eles não conseguem fazer absolutamente nada. É só se aquele espectador que está ali olhando aquele prédio pegando fogo, o cara na sacada gritando, esperando finalmente o fogo chegar na sacada e matar ele. É essa sensação que eu tenho quando o cara pergunta pra mim, Epifania, como eu mato meu beta interior?